Bem-vindo a mais um Santo do Dia. Hoje nós vamos conhecer a história de três santos, três grandes homens que foram canonizados no mesmo dia e morreram praticamente no mesmo dia, na mesma missão. São São Roque Gonzalez e seus companheiros mártires, João de Castilho e Afonso Rodrigues, três padres jesuítas que foram canonizados porque deram suas vidas em martírio, trabalhando para a evangelização dos índios aqui na América do Sul. São Roque apenas naquela época, nasceu em Assunção, no Paraguai, filho de espanhóis. Os outros dois padres são de origem espanhola, já eram jesuítas e vieram para a América do Sul, já como padres jesuítas em missão para evangelizar os povos indígenas. Roque sentiu um chamado já desde muito cedo ao sacerdócio e ele entrou para o seminário e com 24 anos foi ordenado padre. Ele decidiu, junto com seus superiores, ajudar a evangelização dos índios das fazendas de colonizadores que estavam do outro lado do rio Paraguai. E a missão dele foi muito bem sucedida, ele ainda como um padre paroquiano. E assim, o próprio bispo da capital de Assunção quis trazê-lo para ser o pároco da catedral e depois transformá-lo em vigário geral da diocese. Mas Roque sentia que a missão dele, que o verdadeiro carisma dele era trabalhar com os índios, não era ficar lá dentro da cidade de uma paróquia. E assim ele entrou para a ordem jesuíta. Então ele já era padre e depois de trabalhar algum tempo como padre, durante aproximadamente 9 anos, ele foi para a ordem jesuíta. Lá ele conheceu os outros dois companheiros, Afonso Rodrigues e João de Castilho, e começaram a evangelizar uma grande quantidade de povos em toda a região do sul da América do Sul. Lugares onde hoje é o Brasil, onde hoje é o estado do Rio Grande do Sul, mas naquela época pertencia à Espanha, em toda a região do Paraguai, do Uruguai, chegando até a Bolívia. Ele realmente tinha esse intuito de levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo até os povos indígenas. Havia naquela época um movimento entre os colonizadores e os donos das grandes propriedades rurais daquela região de escravizar os índios. E os jesuítas, os padres, ou mesmo podemos dizer que toda a Igreja Católica, era contra isso. E aí eles procuravam proteger os índios. E como eles faziam, como eles protegiam os índios? Eles protegiam formando comunidades que foram chamadas primeiro de missões, que eram maiores, e também as reduções. Nessas reduções, os padres ensinavam um pouco a respeito da língua dos colonizadores, que no caso era a língua espanhola, ensinava principalmente sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, e ensinava também a eles técnicas de cultivo, de plantio, para que eles pudessem ter uma produtividade um pouco melhor e menos problemas para alimentar as suas populações, preservando sempre a cultura original do povo. Mas os colonizadores começaram a perceber nesse tipo de reduções e missões dos jesuítas uma forma que estava atrapalhando o negócio deles e começaram a insurgir contra esses padres, contra esses jesuítas principalmente, incitando aldeias rivais de índios a atacarem umas às outras. Assim facilitava o trabalho deles. E aconteceu isso com o nosso querido Santo do Dia e seus companheiros. O São Roque estava em uma redução chamada de Caró, e lá, incitados por um pajé, que era, o pajé é um feiticeiro de uma tribo indígena, que ele era a favor dos colonizadores que iam dar vantagens comerciais
e etc. para ele incitou a que os índios atacassem essa redução, atacassem o lugar onde estava Roque e onde estava um de seus companheiros, o outro padre. Afonso Rodrigues estava em outra missão, que foi atacada 2 dias depois. Então, no mesmo dia, morreu João de Castilho e morreu Roque. Afonso Rodrigues foi morrer 2 dias depois na outra missão. Mas aconteceu algo muito maravilhoso, se pudermos assim dizer, na hora da morte de São Roque. Porque os índios estavam tão enfurecidos no ataque deles que abriram o peito do padre Roque e arrancaram o coração dele. Mas a hora que eles arrancaram o coração, que eles haviam matado o padre e arrancaram o coração deles, o coração falou, saiu uma voz de dentro do coração com mais de 50 pessoas ao redor como testemunhas. E essa voz disse: vocês mataram quem tanto vos amava e vos queria, mas vocês mataram somente o corpo, a minha alma está no céu. Os índios ficaram tão enfurecidos com isso e assustados ao mesmo tempo que pegaram uma flecha e atravessaram aquele coração e jogaram junto com o corpo de São Roque na fogueira, no fogo, para queimar. O corpo se queimou, mas o coração ficou preservado, incorrupto. E esse coração está até hoje na Catedral de Assunção, no Paraguai, à vista de todos, para que todos possam ver esse grande milagre de Deus. Em 1934, eles foram, os 3, canonizados. E em 1988, pelo Papa São João Paulo II, foram canonizados e estabeleceu-se a festa desses 3 grandes mártires, desses 3 grandes santos, no dia 19 de novembro. É bom nós fazermos aqui um parêntese a respeito de toda essa situação, porque não sei se você percebeu, mas ao passo que nós vamos conhecendo a história dos santos, nós vamos conhecendo também a história da Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem uma história maravilhosa e temos um viés dentro da nossa cultura, principalmente aqui no Ocidente, de olhar somente as coisas erradas que aconteceram na Igreja, ao passo que nós temos tantos e tantos acertos. Há uma tendência da história oficial, da história secular, de acusar os padres, o clero, a Igreja Católica, de ter matado os índios, de ter escravizado os índios, de ter feito um atentado contra a cultura indígena. E o que nós temos, de fato, na história é algo totalmente oposto. Haviam colonizadores terríveis que queriam, de fato, escravizar os índios, mas a Igreja Católica, principalmente através dos padres jesuítas, queriam fazer justamente o contrário. Tanto que eles encontraram, através dessa forma das reduções, formas de escapar, de preservar, de proteger os índios desses ataques gananciosos dos colonizadores e dos fazendeiros. Então aqui nós podemos ver que a história não é bem essa que é contada nas escolas. Nós precisamos ver um pouquinho mais a respeito disso. E eu te dou uma dica. Você quer saber um pouco mais a respeito das raízes, principalmente do nosso país, das raízes históricas do Brasil no início da colonização? Existe aqui no canal do YouTube, na Rede Século XXI, um programa chamado Metanoia. Houveram 2 programas, parte 1 e parte 2, com o seguinte tema: as raízes históricas do catolicismo no Brasil. Tem um professor muito entendido nesse assunto, doutorado, que vai falar a respeito do que de fato aconteceu. É bom escutarmos os 2 lados da história. E nós temos um lado maravilhoso, com o relato, por exemplo, desses grandes santos mártires de hoje. São Roque Gonçalves e seus companheiros mártires foram grandes homens que deram a sua vida para levar a palavra de Deus às pessoas que mais necessitavam. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha,
Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal da Desterro FM no YouTube. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.